O espaguete, uma das massas mais apreciadas do mundo, carrega consigo séculos de tradição, cultura e evolução tecnológica. Sua presença na mesa das famílias é quase universal, e seu preparo simples contrasta com o complexo processo industrial necessário para que chegue às prateleiras com qualidade, sabor e textura consistentes. Embora muitas pessoas associem o espaguete à culinária italiana, a história dessa massa é longa e repleta de influências de várias culturas, o que torna sua origem um tema fascinante. A história do espaguete começa muito antes da Itália se tornar seu símbolo mundial. Registros históricos indicam que massas semelhantes já eram consumidas na China há mais de 4.000 anos, feitas à base de grãos moídos e água. Há também referências na Grécia e em Roma antigas, a pratos que lembram massas secas. No entanto, foi na Península Itálica que a massa encontrou seu maior desenvolvimento. Uma das teorias mais populares sugerem que Marco Polo teria trazido a ideia da massa da China para a Itália no século XIII, embora historiadores modernos ressaltem que a pasta já era conhecida na Cilícia antes mesmo de sua viagem. O ingrediente essencial para o espaguete de qualidade é a sêmola de trigo duro, rica em proteínas e com uma capacidade única de manter a forma e a textura durante o cozimento. Essa variedade de trigo é cultivada em diversas regiões do mundo, mas alguns dos maiores produtores o incluem Itália, Canadá, Estados Unidos, Rússia e países do norte da África. A escolha do trigo influencia diretamente a cor, o sabor e a elasticidade da massa, e as indústrias de massas estabelecem padrões rigorosos para garantir consistência em cada lote. O processo industrial de fabricação do espaguete começa com a seleção e limpeza do trigo duro. Os grãos passam por peneiras e máquinas que removem impurezas como pedras, poeira e fragmentos vegetais. Depois eles são moídos em moinhos de alta precisão, resultando na sêmola, um tipo de farinha granulada mais grossa que a farinha comum, mas ideal para massas secas. Em seguida, a sêmola é armazenada em silos herméticos para manter sua qualidade até o momento da produção. A primeira etapa da produção é a mistura da sêmola com água potável. Esse processo ocorre em grandes misturadores industriais que combinam os ingredientes até formar uma massa homogênea. Curiosamente, nessa fase não é necessário adicionar sal ou ovos para o espaguete tradicional seco. A simplicidade dos ingredientes é fundamental para destacar o sabor natural do trigo. A proporção entre sêmola e água é cuidadosamente controlada, pois a quantidade de umidade influencia diretamente a textura final do produto. Após a mistura, a massa entra na etapa de amassamento e extrusão. No amassamento, máquinas com pás e cilindros comprimem e uniformizam a massa, eliminando bolsas de ar. Na extrusão, a massa é empurrada através de moldes de bronze ou teflon, que dão ao espaguete seu formato cilíndrico e alongado característico. Os moldes de bronze conferem uma superfície mais áspera, que adere melhor aos molhos, enquanto os de teflon geram um acabamento mais liso, comum em produções industriais de grande escala. À medida que a massa é extrudada, longos fios de espaguete emergem dos moldes e são cortados no comprimento padrão, geralmente entre 25 e 30 centímetros. Em algumas fábricas, especialmente as artesanais, o corte é feito manualmente, enquanto nas indústrias modernas, sistemas automatizados realizam esse trabalho com precisão milimétrica. Os fios cortados são então pendurados em bastões ou transportados por esteiras para a próxima etapa crucial, a secagem. A secagem é talvez a parte mais delicada do processo, pois garante a conservação e a textura correta do espaguete. No passado, a secagem era feita ao ar livre, sob o sol e o vento do Mediterrâneo, mas hoje as fábricas utilizam câmeras controladas, que mantêm temperatura, umidade e fluxo de ar constantes. Um espaguete de qualidade passa por um processo de secagem lenta, que pode durar entre 18 e 48 horas, em temperaturas moderadas. Este método preserva o sabor e evita que a massa se quebre facilmente. Produções de baixo custo, por outro lado, aceleram a secagem com altas temperaturas, o que reduz custos, mas pode comprometer o sabor e a textura.
Depois de seco, o espaguete passa por um controle de qualidade rigoroso. Inspeções visuais verificam a uniformidade do formato, a ausência de fissuras e a cor dourada típica do trigo duro. Amostras são cozidas para avaliar a resistência do ponto ao dente, que é altamente valorizado pelos consumidores. Apenas os lotes que atendem a todos os requisitos seguem para a embalagem. A embalagem também é um ponto importante para preservar a qualidade do espaguete. Em linhas automatizadas, a massa seca é cuidadosamente colocada em pacotes de papel, plástico ou caixas, muitas vezes a vácuo, para evitar umidade e contaminação. As embalagens contêm informações sobre o tipo de trigo, o tempo de cozimento recomendado e a data de validade. Grandes marcas investem também em design de embalagem, para atrair o consumidor e transmitir a imagem de tradição e qualidade. No mercado global, a Itália ainda é o país que mais se destaca na produção e exportação de espaguete. Embora outros países como Turquia, Estados Unidos e China também possuem indústrias robustas, as exportações italianas chegam a todos os continentes e marcas tradicionais competem lado a lado com novos produtores que buscam se destacar por meio de técnicas artesanais e ingredientes diferenciados. Uma curiosidade interessante é que, apesar de o espaguete ser um alimento seco e não perecível por longos períodos, ele é sensível à umidade e à luz. Por isso, mesmo depois de comprado, deve ser armazenado em local fresco, seco e protegido da luz direta. Quando cozido, o espaguete revela a importância de todo o processo industrial. A textura perfeita, o sabor característico e a resistência à mastigação são resultados diretos de cada decisão tomada durante a fabricação. Além do espaguete tradicional, as fábricas também produzem variações usando ingredientes adicionais, como espinafre, tomate ou tinta de lula, que conferem cores e sabores diferentes. Em versões mais modernas e voltadas ao público saudável, há espaguetes integrais, sem glúten e feitos com farinhas alternativas, como arroz, milho ou leguminosas. Outro aspecto fascinante é a cultura em torno do espaguete. Na Itália, existe até um dia oficial do espaguete, celebrado em 4 de janeiro. Há também competições de velocidade para comer espaguete, festivais gastronômicos e registros no Guinness Book, como o maior prato de espaguete já servido, que pesava mais de 6.250 quilos. E claro, há polêmica sobre como comer espaguete, com colher e garfo, apenas garfo ou até cortando a massa, prática vista com desaprovação pelos puristas italianos. A tecnologia moderna trouxe automação e precisão ao controle de variáveis, como temperatura e umidade. Enquanto métodos artesanais continuam inspirando produções menores e de alto valor agregado. No fundo, a essência do espaguete permanece a mesma, uma combinação de trigo e água transformada com cuidado e paciência em um alimento capaz de atravessar culturas e gerações. Assim, cada prato de espaguete que chega à mesa é mais do que um alimento, é o resultado de uma cadeia produtiva que começa no campo, passa por moinhos, fábricas e profissionais especializados e termina com a satisfação de quem saboreia. É a prova de que, mesmo em um mundo acelerado, ainda há espaço para processos que respeitam o tempo e a qualidade, honrando a história de um dos pratos mais queridos da gastronomia mundial. O que você achou desse vídeo? Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal Maquinário Brasil e eu te vejo nos próximos conteúdos.